Vamos nessa, moçada, rapaziada, resolvendo mais uma questão, ganhando um pouquinho mais de experiência aqui, subindo mais um degrau. Ó, temos aqui, está dizendo o seguinte, ó, que uma operação policial será realizada com a equipe de 6 agentes. Vamos verificar o comando dessa questão para a gente já ler, direcionando para o que a gente tem que calcular. Ok, então diz assim, ó, está dizendo ó, que há mais de 100 maneiras distintas de estruturar com os 6 agentes, usando aqui os 6 agentes, a equipe que realizará a operação policial. Opa, então, né, vamos lá. Eu quero ver, ó, utilizando 6 agentes, a equipe que vai realizar aqui a operação. Sim, aí disse o seguinte, ó, entre esses 6 agentes, perfeito, está dizendo 6 aqui, entre 6 agentes, André, Bruno e Caio. Um agente será coordenador, ó, da operação, outro será assistente e ambos ficarão na base de operações nas proximidades do local de realização da operação. Nessa operação, um agente se infiltrará disfarçado entre os suspeitos. Então veja o seguinte, ó, um agente infiltrará, né, isso, disfarçado entre os suspeitos, ó. Pronto. Em uma reunião por estes marcada em uma casa noturna, ou seja, né, nessa reunião vai ocorrer essa infiltração. E os outros 3 agentes também disfarçados estarão na casa noturna, então os outros 3 também estarão na casa noturna para prestar apoio aos infiltrados, ó. Então quer dizer o seguinte, ó, que dos 6 aqui, vamos entender. A gente tem 6, a gente tem o quê? Um coordenador, a gente tem um coordenador, não é isso? A gente tem um assistente aqui, ó, do coordenador, ok? E a gente vai ter o quê? Né? Os outros 4 aqui, ó, os outros 4 aqui, o que está dizendo, ó, a respeito dessa relação dos outros 4? Né? O que a gente tem aqui? A gente está dizendo o seguinte, que um vai ser o quê? O disfarçado, né? Ou vai ser né? O agente que está disfarçado, vai infiltrar disfarçado, e os outros vão estar apoiando. Então aqui, ó, um aqui disfarçado, e 3, os outros 3 aqui, apoiando, né? Apoiando aqui o que está disfarçado. Certo. Aí disse o seguinte, olha só, que, né, são 6 agentes no total, incluindo esses 3. Só que ele não mencionou nada na pergunta sobre esses 3. Então não tenho que considerar nada sobre Caio, Bruno, né? Porque a pergunta aqui não foi específica sobre isso aí. Ele só quer saber o seguinte, de quantas formas a gente pode fazer isso. Observe o seguinte, que a gente está falando aqui, ó, de funções distintas, não é isso? A gente está trabalhando aqui, ó, com funções, cargos, né? Então, essas funções, esses cargos aqui, eles são o quê? Distintos, ó, funções, cargos distintos. Então, toda vez que a gente observa isso, a gente está falando o quê? Aqui de um princípio, ó, a gente está falando de um princípio ordenado, né? Então, a gente está fazendo referência a um princípio ordenado. Perfeito. Né? Como são 6, veja, né? Como são 6, como que vai acontecer aqui, ó? Veja que tem uma ordem de escolha. Veja que há uma ordem de escolha aqui. Primeiro, está dizendo o seguinte, ó, que tem que escolher um coordenador. Então, vamos lá. O coordenador, são 6 possibilidades, concorda? Certo. Depois a gente vai ter que assistente. A gente tem o quê? 5 possibilidades para escolher, né, o assistente. Perfeito. Depois a gente vai ter o quê? Um que vai estar infiltrado. Então a gente tem o quê? 4 possibilidades, ó, para esse infiltrado aqui. 4 possibilidades. Certo. Só que aí agora o que tem aqui, ó? O restante
o restante, ou seja, os outros 3, a gente já escolheu o quê? 1, 2, 3. Até o momento, ó, foram 3 escolhas. Veja que até o momento aqui, ó, 3 escolhas. Então, esse restante aqui, a gente vai ter que fazer o quê? 3 escolhas também. Só que essas 3 escolhas aqui não tem mais como escolher. Por quê? Porque só sobraram 3 para 3 lugares, para 3 cargos, entendeu? Então, 3 para 3, como eles são, né, todos de apoio, têm a mesma função, veja que esse apoio aqui, ó, e esses aqui, ele tem a mesma função. Enquanto os outros têm função distinta, aqui tem a mesma função. Veja que esses 3 aqui agora têm a mesma função. Então, essas 3 escolhas finais têm a mesma função. Isso aqui não vai fazer diferença a ordem. Então, se não vai fazer diferença a ordem, então só tem uma possibilidade. Ou seja, os 3 vão ocupar as 3 funções. A independente da ordem, não tem diferença. Ok? Então, ó, o cuidado é em relação a essa parte restante. É isso aqui que a gente tem que ter o cuidado, ó. Esse restante aqui, ó, que as outras 3 escolhas, né, que a gente já fez 3 até o momento, porém, o que ocorre aqui, quando a gente fala dessas outras 3 funções aqui, ó, a gente observa que mesma função. E aí, se é mesma função, a ordem não faz diferença. Então, a gente tem apenas um aqui. Perfeito. Quando a gente faz essa multiplicação, o que a gente tem? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Então, dá quanto? 120. 120. Portanto, o item está o quê? Correto, certíssimo. Perfeito? Então, é isso aí. Show de bola. Bons estudos!